Mais uma vez para compartilhar uma devocional com todos. Meu nome é Danilo, sou presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de Goiânia e venho aqui para trazer um pouco da Palavra de Deus a todos aqueles que quiserem ouvi-la. E nós estamos aqui nessa quinta parte do vídeo de uma série de meditações que fala sobre quem é o verdadeiro Jesus. Essa série de pregações eu estou me baseando em algumas pregações de pregadores renomados, né? Augusto Nicodemos, pastor Douglas Gonçalves, principalmente a pregação do pastor Douglas Gonçalves e alguns estudos em devocionais e comentários bíblicos. Então eu gostaria de continuar meditando. Nós estamos falando no texto de João 6, do verso 30, do João 6, na multiplicação de Jesus dos pães e dos peixes. Eu gostaria de, nesse vídeo, tratar dos versos 34 e 35, quando Jesus responde aos judeus sobre o pão da vida, né? E nós vimos nos vídeos anteriores, caso não tenham visto, alguém não tenha visto os vídeos anteriores, já temos 4 vídeos dessa série de meditações, sobre quem é o verdadeiro Jesus. E esses vídeos estão no canal do YouTube da igreja, quem quiser pode acessá-los lá e se inteirar do que estamos falando. Encorajo quem não tenha assistido a fazer isso. E nós vimos já que nos vídeos anteriores, que esse diálogo entre alguns judeus ali da época com Jesus, se iniciou após Jesus realizar a multiplicação dos pães e dos peixes. E então, aquela multidão, principalmente formada por judeus, principalmente, seguem Jesus até um outro lado do mar e saem procurando Jesus, né? Eles desejam falar com Jesus e encontram ele lá do outro lado do mar, né? E nós vimos que aqueles judeus acreditavam que tinha algumas crenças que não correspondiam ao verdadeiro Jesus. E Jesus começa a mostrar a eles quem verdadeiramente ele é. Primeiramente, eles acreditavam que Jesus era o acelerador da vontade deles, ao querer fazer Jesus o rei deles, né? O líder religioso, político e militar da época. Segundo, a gente viu que eles queriam que Jesus fosse o padeiro da vida e não o pão da vida, que é o assunto que nós vamos meditar hoje. Eles queriam o produto que Jesus poderia entregar a eles, e não o próprio Jesus, né? Depois, nós vimos que eles estavam preocupados com o que poderiam fazer para merecer o pão da vida, quando isso se baseia apenas em crer. Também vamos tratar um pouco disso nesse vídeo de hoje. E eles queriam que Jesus fizesse ali mais sinais. Não estavam contentes com a multiplicação que acabaram de presenciar e queriam mais sinais, comparando a figura de Moisés com o maná no deserto, né, como eu havia falado, a figura de Jesus no deserto, no alto do monte, distribuindo pão, os fizeram rapidamente rememorar a Moisés, já que os judeus são muito assíduos em conhecer aquelas verdades do Antigo Testamento. E agora nós vamos meditar na pergunta que eles fizeram no verso 34, que diz assim: então eles lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Quando Jesus falou sobre o pão que eles deveriam comer, ele falou, então nos dá desse pão. E Jesus, entendendo, conhecendo o coração de todos, como Jesus conhece, né, porque ele é Deus, ele responde, né, aquele público, aqueles judeus, e sabiam que eles acreditavam que Jesus era o padeiro da vida. Eles queriam ali um produto, nos dê um pão, me dê algo ali que eu possa pegar, comer, me satisfazer. E Jesus fala, vocês estão fazendo a pergunta errada. Veja no verso 35. O que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. Ele está falando, vocês estão fazendo a pergunta errada. Vocês estão preocupados em fazer pergunta com o que iremos nos satisfazer. O que eu posso, o que Jesus pode dar para eles. Mas Jesus responde, a pergunta correta é quem? Quem eu sou? E Jesus responde, eu sou o pão da vida. Eu sou esse pão. Eu sou o alimento que vocês devem comer e satisfazer. E então, Jesus conclui, né, o verso aqui,
dizendo, verso 35, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando, eu não tenho um produto para te dar. Eu não tenho esse produto que vocês querem. Eu sou o pão. Irmãos, Israel comeu do maná, assim como os judeus ali refletiram e se lembraram. Israel comeu do maná no deserto, que o sustentaram por algum tempo, mas eles morreram. O povo ali, aqueles judeus comeram do pão e dos peixes que Jesus que alimentou eles. Mas logo depois, mesmo quando eles atravessaram aquele mar, eles já estavam com fome e um dia eles morreram. E Jesus diz aqui que quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, mais para frente ali, ainda nesse texto ele fala isso, jamais morrerá. Quem satisfazer com o pão da vida jamais morrerá, porque viverá eternamente. Conforme o verso de número 39, quando a gente vai seguindo aqui, Jesus fala que vai ressuscitar aquele que crê no último dia, para viver eternamente ao lado do Pai. Veja do que nós estamos falando no verso 40. Eu peço que fiquem com a Bíblia aberta no texto e dê uma pausa no vídeo, caso queiram, e leiam os versos que eu vou citando. Veja o que ele diz no verso 40. Ele fala o que é comer desse pão. O que é comer da carne dele, beber do sangue dele, como comer desse pão. E veja que comer é referência a crer. E é ver o Filho, como diz no verso 40, crer nele e ser ressuscitado no último dia para ter a vida eterna. Como consequência disso, ter a vida eterna. Irmãos, é a vida eterna que nós estamos falando aqui. É algo espiritual, não material. Não é satisfação terrena do que nós estamos lidando, do que Jesus lida, e do que Jesus ensina aqueles judeus, e do que Jesus nos ensina. Sabemos que nós devemos trabalhar, sim. Devemos tirar o nosso sustento, sim. Que Deus pode nos dar uma boa condição financeira, sim. Podemos ter sucesso, podemos comer bem, né? Podemos morar bem. Nós devemos fazer um planejamento financeiro, sim, para os próximos 20, 30, 40, 50 anos, deixar um legado para os nossos filhos. Mas Jesus está falando aqui, é muito mais do que isso. Quem faz isso está achando que está sendo ambicioso, mas Jesus está falando, sejam mais ambiciosos do que isso. Mais ambiciosos do que isso. Você deve ter ambição de se preocupar e de querer a vida eterna. Sejam mais ambiciosos do que 20, 30, 40, 50 anos para frente. Se preocupem com a eternidade. E essa preocupação é hoje, para ontem. Não é esperar largar algumas coisas que você está fazendo, é hoje. E seguindo aqui, irmãos, como comer é referência a crer, o que é esse crer? Nós temos que ter em mente uma coisa, que crer não é simplesmente acreditar. Em uma ilustração aqui, imagine que você compre uma pizza, né, uma deliciosa pizza, pré-assada, aquelas pré-assadas bem recheadas, coloca no forno e vai preparar esse jantar com a sua família. E ali, você coloca no forno, começa a sentir aquele cheiro maravilhoso, o estômago começa a roncar, a pizza fica pronta, e aí você coloca aquela pizza na mesa. Chama todos ali, sua esposa, os filhos. E na hora que você está ali na mesa, você fala, não, só espera um pouquinho. Eu acredito que essa pizza vai encher minha barriga, que vai encher a nossa barriga. E eu acredito que essa pizza vai estar muito gostosa. Vai satisfazer o nosso paladar. E aí você pega essa pizza, tira e põe na geladeira. Fala, vamos dormir todo mundo, de barriga vazia. E aí o que todo mundo vai pensar? Você tá doido, né? Tá louco. Porque crer, irmãos, não é simplesmente acreditar. Aquela família ali não saiu alimentada. Eles não tiveram satisfação de ter o gosto da pizza, o saborear a pizza, se fartar. Crer não é acreditar, não é simplesmente acreditar. Crer, no nosso exemplo, é acreditar que aquela pizza vai satisfazer, encher minha barriga para eu não dormir com fome e ir lá, pegar um pedaço e comer. Crer é isso. E tem uma fórmula na Bíblia, meus irmãos, que eu criei aqui, basicamente, que é crer
é igual acreditar vezes agir. Por que eu coloquei o sinal de vezes, de multiplicação e não adição? Porque se nenhum dos dois fatores, acreditar e agir, estiver presente, não existe crer. É zero, né? Se multiplicar qualquer coisa por zero, dá zero. Então, se você somente acreditar e não agir, não é crer. E se você somente agir e não acreditar, não é crer. Não é crer. O que o Tiago nos diz, irmãos? Tiago nos diz que a fé sem obra é morta. A fé sem obras é morta. Então, não basta apenas acreditar, é preciso agir. E o que Paulo nos diz? Que a obra sem fé não existe. A obra sem fé não existe. Não adianta você só fazer a obra, aquilo lá não vai estar te garantindo pelo seu desempenho a vida eterna. Não é fé. Então ficar sentado na frente do pão da vida, domingo após domingo, pregação após pregação, EBD após EBD, palestra após palestra, e somente dizer, eu acredito, e não pegar esse pão, e não comer, não se satisfazer, não é fé. Não resulta em vida eterna isso. E talvez um bom sinônimo para crer é confiar. Mas não somente um confiar, aquele confiar de se entregar, de corpo e alma. E eu vou trazer outra ilustração que o pastor Douglas Gonçalves trouxe, que é a figura. Imagina você, o seu filho ou sua filha, subiu pequeno, né? Mas assim, numa idade boa, no meu caso aqui, como se fosse a idade da Valentina, 5 anos, subisse no muro, e antes de você dar aquela bronca, por que a criança subiu no muro e não consegue descer, você fala o seguinte para ela, olha para ela e fala, filho, você acredita que eu consigo te segurar? E aí a criança pensa, é maior do que eu, é um adulto, né, tem força, acredito, fala, eu acredito, pai, acredito, mãe, que eu vou, se você me segura, não vai deixar eu cair. Aí você fala, não, então vamos resolver o problema, pode pular. E aí a criança olha para baixo, o que ela faz? Não, não vou pular. Irmãos, isso é acreditar? Uma atividade que o pessoal da RH geralmente faz, né, de dinâmicas de grupo, empresa, né, com equipes, é geralmente colocar você ficar parado em pé, de costas para uma outra pessoa que está imediatamente atrás, e pronta, com os braços prontos para te segurar, e você soltar o seu corpo, sem dobrar os joelhos e com os braços cruzados. E imagina a cena, se você cair no chão, você vai bater com a sua nuca no chão, né? Por quê? Porque você não vai ter braço para apoiar, ou seja, você está se jogando, se entregando ali. E aí a tarefa é confiar que a outra, trazer o sentido de confiança que a outra pessoa vai te segurar. E muitas pessoas não se jogam, por quê? Não confiam. E esse exemplo, meus irmãos, é para a gente entender que crer é igual acreditar vezes agir. Crer é acreditar vezes se jogar. Já pensou Jesus dizendo, ei, desce desse muro aí, desse trabalho legal que você está fazendo, cheio de corrupção que você tem que fazer, para se enriquecer, ou mesmo para sustentar sua família, tendo que quebrar leis para ganhar dinheiro, só negar impostos. Ei, desce isso aí, pede a conta, paga os impostos, se joga que eu vou te segurar. Ei, se joga desse muro aí da mentira, tendo que ficar mentindo, falando, faltando com a verdade para se beneficiar. Pode se jogar, que eu te seguro. Em qualquer situação, por pior que seja a consequência que essa verdade tenha, eu te seguro. Tira essa máscara, porque eu sou a sua satisfação. Ei, se joga desse muro do desempenho, da performance, achando que o trabalho que você faz na igreja ou a caridade que você faz vai te dar a vida eterna. Ei, se joga em mim, continua fazendo seu trabalho de forma diligente, mas se joga em mim, faz sem esperar receber nada em troca, como consequência de estar nos meus braços. Ei, se joga dessa vida sexual cheia de lascívia. Larga dessa pornografia, larga desse sexo sem estar casado, pois eu sou a sua satisfação. Eu posso te satisfazer plenamente no seu casamento. Eu posso te mostrar
aqueles que não são casados, eu posso te mostrar uma esposa para desfrutar da minha satisfação quando estiverem casados. Larga desse sentimento homossexual. Você vai ser feliz na santidade. Eu te satisfaço. Ei, se joga desse muro de quebrar a lei de trânsito. Eu te levarei, te conduzirei onde for, no tempo e da maneira correta. Não precisa. Larga de furar sinal, passar na frente dos outros. Estacionar não pode. Andar em cima da velocidade permitida. Ei, eu te conduzirei. Ei, se joga desse jeitinho brasileiro, de querer levar vantagem em tudo, de olhar para o próprio umbigo somente. Não precisa furar fila, não precisa tolher o direito da outra pessoa, do seu próximo, para se beneficiar. Não precisa votar naquele candidato só porque ele te prometeu beneficiar alguma coisa, ou se o plano de governo dele te beneficia em alguma coisa. Eu te farei feliz no compartilhar, no dar sem esperar nada em troca, no pensar no bem geral de uma comunidade acima do seu bem individual. E o que todos esses exemplos que eu trouxe, que geralmente as pessoas respondem? Igual a criança em cima do muro. Eu acredito, mas eu não pulo. Alguns de coração mais endurecido podem até dizer, eu não pulo nem a pau, nem que a vaca tussa. Por quê? Eu acredito que aquele trabalho legal, eu acredito nisso que você está falando, mas aquele trabalho legal é o meu ganha-pão. É aquele trabalho legal que vai estar dando meu carrão, minha casa boa. Aquela corrupção me dá esse dinheiro. Eu acredito que aquelas mentiras, aquela máscara que eu uso é o que me mantém minha reputação na frente das pessoas. Eu acredito que aquele sentimento de merecimento ao fazer as obras na igreja, ao fazer caridade, o merecimento da minha salvação é que mantém o meu orgulho, o meu ego quando eu trabalho na igreja. A minha satisfação de fazer isso é o meu ego. Eu acredito, mas aquela pornografia, o sexo antes do casamento e a satisfação dos meus desejos sexuais é que satisfazem os desejos da minha carne. É o que eu me deleito com isso, não posso ficar sem. Eu acredito, mas eu preciso chegar mais cedo no meu trabalho. Eu preciso estacionar mais perto onde eu estou. O que interessa é a minha vida e não dos outros. Eu acredito, mas eu preciso levar vantagem de tudo, porque eu estou cuidando de mim mesmo. Eu acredito no que o pastor disse no domingo, que o pregador falou, que eu aprendi na escola dominical, mas eu sigo a minha vida conforme o meu bem entender. Eu não pulo do muro, jamais, porque isso me beneficia. E no próximo domingo tem mais o que o pastor vai falar. Então, irmãos, eu queria deixar isso. O que Jesus está falando de comer o pão da vida é crer. Crer. Acreditar, que é igual a acreditar versus fazer, versus se jogar, corpo e alma, nos braços do Pai. É saber, ter a certeza que o Pai, presta atenção, o Pai, não é qualquer Pai, é o Criador do universo, aquele que fez o mundo, aquele que falou e o sol saiu de dentro da sua boca, a luz se fez. Esse Todo-Poderoso, será que ele não consegue nos segurar? É acreditar, é crer, ter a confiança, é se cruzar os braços, se jogar para trás, saber que ali o Pai vai nos segurar. Ele não vai deixar que nós cair. É pular do muro nos braços do Pai e saber que ele nunca vai deixar cair. Nunca vai, por mais alto que esse muro seja. E Jesus, nesse texto, irmão, está nos dizendo, esse muro que você está sentado, um dia vai cair. Se joga. Eu estou aqui, mas esse muro vai cair. Pula que eu vou te segurar. Eu nunca vou te segurar, mas esse muro vai cair. Por quê, irmãos? Eu quero que nesse momento a gente reflita, finalizando a nossa meditação. Onde nós estamos baseando nossas vidas aqui na Terra? Onde que nós estamos firmando os nossos alicerces? Nós temos que refletir isso e saber, entender que as coisas terrenas, nós estamos firmando as nossas vidas, nossos alicerces em coisas terrenas, nós sabemos que isso vai passar. Fazer planejamento para os próximos 20, 30, 40, 50 anos, sem olhar a eternidade. Nós sabemos que isso vai passar. Isso vai acabar. Então, irmãos, pula logo disso daí. Eu e você temos que fazer essa reflexão. Pula, reflexão é essa. Vamos ficar baseando as nossas vidas em coisas terrenas
ou nós vamos pular no braço do Pai, do Criador do céu e da terra, do Criador, daquele que te fez do barro? Nós vamos ficar baseando as nossas vidas em coisas terrenas, ou nós vamos comer do pão da vida, pegar o pão, acreditar naquele pão e comer? Nós vamos não só olhar aquele pão, mas comer dele, se alimentar dele, se fartar dele, todos os dias. É essa reflexão que eu deixo aqui, para mim, para vocês, e que Deus nos abençoe e nos ajude a crer verdadeiramente, a comer o pão da vida verdadeiramente. Amém.